Oi, turma, estou gravando essa videoaula para deixar registrado o assunto que nós estudamos no nosso encontro online sobre a mitose. Eu já tinha explicado em aula anterior a respeito do ciclo celular, que é o tempo de vida de uma célula. Ele foi estudado e dividido didaticamente em dois momentos, a intérfase e a divisão celular. A intérfase é subdividida em três fases, G1, S e G2. Na intérfase, a célula está bastante ativa, o DNA sendo transcrito em RNA e traduzido em proteínas. As organelas estão em bastante atividade, realizando suas funções. O que diferencia G1 é que é o período antes da duplicação do DNA. S é o momento de síntese de DNA, pois esse DNA se duplica, e em G2 esse DNA fica duplicado até o momento da divisão celular, representada por M, pois ela pode ser do tipo mitose ou meiose. Observe que no gráfico em G1 a molécula de DNA se apresenta como um fio. No momento S ocorre duplicação do DNA, por isso se observa dois fios unidos, pois são idênticos, um é cópia do outro. E em G2 esse DNA permanece duplicado até o início da divisão, em que esse DNA duplicado se apresenta em seu estado mais condensado e é, portanto, denominado cromossomo. A importância da divisão celular é que ela pode representar a reprodução de seres unicelulares. Quando uma célula consegue se dividir em duas, ocorre ali a reprodução desse organismo, em que uma célula-mãe, após duplicação do DNA, se divide em duas células filhas. A divisão celular também é importante para os multicelulares. Quando se forma o zigoto depois da fecundação, essa célula-ovo ela passará por sucessivas divisões, e são essas divisões que possibilitam o desenvolvimento do embrião do feto até o nascimento e também do indivíduo após o nascimento, que ele cresça até a idade adulta. Além disso, a divisão celular também é importante para a reparação tecidual. Se uma pessoa, por exemplo, sofre um corte no dedo, esse local de lesão no tecido, ele passará por um processo inflamatório, as células passarão a se dividir e dessa forma poderão fechar o corte. Pelo processo de divisão celular, as células se multiplicam e podem reparar esse tecido. É importante destacar que essa reparação tecidual ela é limitada, depende do tipo de lesão e do local do tecido para que possa haver essa recuperação. Agora vamos entender mais como ocorre o processo de divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Na mitose, você pode observar que uma célula, ela duplica seu DNA e origina duas células filhas idênticas. E na meiose, uma célula duplica seu DNA, ela se divide uma vez e posteriormente se divide de novo, originando 4 células. Na mitose se formam 2 células e na meiose 4 células filhas. Vamos pensar sobre o processo de mitose em uma célula humana. No núcleo de uma célula humana há 46 cromossomos, 23 recebemos do pai e 23 recebemos da mãe. Desses 46 cromossomos haverá duplicação de DNA e o indivíduo ficará no momento, naquele núcleo, 92 cromossomos. Esses 92 cromossomos serão distribuídos para as células filhas e cada uma ficará com 46 cromossomos e elas serão cópias idênticas à célula mãe. Como nós temos 46 cromossomos provenientes de um conjunto que recebemos do pai e um conjunto que recebemos da mãe, dizemos que essas células são diploides ou 2N. Praticamente todas as células do nosso corpo, do corpo humano, elas são diploides. Essas células são conhecidas como células somáticas, pois juntas formam o corpo multicelular. Mas quando a divisão é do tipo meiose, se formam 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, se a célula mãe tem 46 cromossomos,
O seu DNA se duplica, ocorre a primeira divisão e depois a ocorrência de uma segunda divisão sem haver uma nova duplicação de DNA. Por isso que as 4 células filhas apresentam apenas metade do material genético da célula mãe. Como essas células apresentam apenas um conjunto de cromossomos, elas são denominadas haploides e no corpo humano são conhecidas como células sexuais, gametas. Esse tipo de divisão ocorre apenas em células do testículo e em células dos ovários. Nesse quadro nós temos uma breve revisão do que já foi dito. A mitose é um tipo de divisão útil para a reposição de células, cicatrização, crescimento celular e é através dela também que há a formação de tumores. No final da mitose se formam 2 células idênticas geneticamente e essas células são, portanto, consideradas clones. Enquanto a meiose é um tipo de divisão celular que é importante para a produção de células sexuais nos animais e esporos nos vegetais. Ao final da divisão se formam 4 células com metade da carga genética da célula mãe. Além disso, ocorre troca de genes, o que possibilita a variabilidade genética que nós vamos estudar melhor na aula de meiose. Agora nós vamos conhecer as etapas da mitose. Após o período G2, a célula entra em mitose e a mitose é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase, por ser a primeira etapa, metáfase, porque os cromossomos se encontram no meio da célula, na região mediana. Anáfase, esses cromossomos, eles passam por um processo de separação, ana significa separação, e telófase é a finalização do processo de divisão do tipo mitose. A primeira etapa da mitose, ela é caracterizada pelo desaparecimento do nucleolo, o rompimento da membrana nuclear, então a carioteca se rompe para que os cromossomos sejam libertados. Esse DNA duplicado, ele se condensa, fica na forma de cromossomo e a formação dos centrossomos. O par de centríolos, ele se duplica e cada um se localizará em um polo da célula. Na segunda etapa da mitose, a metáfase, você pode observar que os centrossomos estão um em cada polo e eles têm um aspecto de áster ou de estrela. Eu digo isso porque áster é sinônimo de estrela. Eles são importantes porque a formação das fibras do fuso são como varais que vão de um centrossomo a outro, onde os cromossomos eles vão se localizar na região mediana da célula, pois eles estarão presos a essas fibras do fuso, formando aquilo que chamamos de placa metafásica. Observe que é como se os cromossomos bem no meio mesmo da célula, e esses cromossomos se ligam às fibras do fuso pelo cinetócoro, que é uma região do cromossomo localizada logo ali, junto ao centrômero. Durante a terceira etapa da divisão, a anáfase, as cópias de cromossomos ou cromátides irmãs, elas se separam, indo cada uma para um polo da célula. Isso garante com que as células filhas apresentem os mesmos cromossomos em cada célula filha. As cromátides irmãs ou cópias de cromossomos se separam porque os microtúbulos cinetocóricos eles puxam os cromossomos para os polos da célula. Na última etapa da divisão, a telófase, você observa o reaparecimento do nucleolo, formação da membrana nuclear, desaparecimento do fuso mitótico e os cromossomos começam a se descondensar e esse DNA fica na forma de cromatina. Na última etapa da divisão, na telófase, 2 núcleos distintos começam a ser claramente observados e cada célula filha receberá uma porção de citoplasma através do processo de citocinese, que é a divisão citoplasmática. E ela pode ser do tipo centrífuga ou centrípeta.
A citocinese centrípeta ocorre em células animais em que esse citoplasma passa por uma espécie de estrangulamento. A divisão citoplasmática ela ocorre ou se inicia de fora para dentro, como você pode observar a indicação das setas. Já na célula vegetal, a citocinese, divisão do citoplasma, ela é centrífuga, pois ela ocorre do interior da célula para fora. Você pode observar nessa imagem que a célula vegetal, que tinha um núcleo, após o processo de mitose, formou 2 núcleos e agora deve haver a separação do citoplasma por citocinese centrífuga na célula vegetal. Na célula animal, também a célula que apresentava um núcleo, houve a duplicação, DNA, o processo de mitose. E na sua finalização, você pode observar que a divisão do citoplasma ela é centrípeta, ou seja, ocorre de fora para dentro. Agora você pode observar essa imagem de células tiradas em observação microscópica. Elas estão em processo de divisão e pode-se visualizar diferentes etapas da mitose.